Em nossa pré-aula de hoje, falaremos sobre as 5 privações resultantes da falência espiritual. Para isso, analisaremos um texto que está em Efésios, capítulo de número 2, versículo 11 e versículo de número 12. Fique aí até o final. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Eu estou muito feliz de ter mais uma vez os amados irmãos aqui conosco e também de estar aqui mais uma vez com vocês. O esboço que utilizarei para a pré-aula de hoje é um esboço pessoal, mas está disponível para os irmãos aí na descrição do vídeo. É um arquivo em PDF, você pode baixar, e esse esboço ele está cheio de referências que não tem na lição e várias informações que irão lhe auxiliar durante a ministração de sua aula ou então complementar o seu conhecimento acerca do texto que estaremos estudando aqui. Inscreva-se em nosso canal, ative o sininho para receber as notificações, deixe o seu gostei e também aqui quero deixar o meu abraço a todos os irmãos que estão participando aí nos comentários. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje. Chegamos com a graça de Deus na lição de número 6, que será ministrada no dia 10 de maio de 2020. E o assunto da lição é a condição dos gentios sem Deus. E temos aqui alguns objetivos pedagógicos que precisam ser atingidos. O primeiro deles é conceituar espiritualmente a circuncisão e a incircuncisão. O que era que Paulo queria dizer quando utilizava estes termos? O que era que os destinatários, os primeiros leitores dessa missiva, entendiam quando liam essas expressões? Em segundo lugar, explicitar a antiga condição dos gentios sem Deus e sem Cristo. A igreja que estava em Éfeso era uma igreja mista, composta de judeus e gentios. E quando Paulo fala sobre a condição dos gentios, os irmãos gentios da igreja de Éfeso, a condição que eles viviam anteriormente, Paulo está descrevendo o quadro do homem sem Deus. E isso não se aplica só aos gentios daquela cidade. Desculpem. Por extensão, isso se aplica a toda a humanidade. Paulo vai falar do quadro, vai fazer uma caricatura de como é a vida de um homem sem Deus. Em terceiro lugar, temos aqui outro objetivo, o último, que é afirmar que desprovidos de Deus, os gentios marchavam para a perdição eterna. O homem que vive sem Deus, ele caminha a passos largos para o inferno. Alguém até disse certa vez, onde fica o inferno? E a resposta foi, o inferno fica no final de uma vida sem Deus. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo específico, ou melhor dizendo, o objetivo geral de nossa lição, que é esclarecer de que modo os gentios estiveram privados da promessa messiânica. E nessa lição, meus irmãos, falaremos aqui sobre os principais pontos, tocaremos aqui nas principais referências da lição, do título à conclusão, e quando chegarmos no final da lição, falarei aqui sobre algumas lições que emanam do texto que estamos estudando, que estamos analisando, que é Efésios, capítulo de número 2, versículo 11 e versículo de número 12. Fazendo um adendo a esse texto, um complemento a esse texto, o autor da lição, pastor Douglas Batista, achou por bem aqui também deixar registrado Romanos, capítulo de número 4, versículo 12 ao versículo de número 14. É muito importante que você faça a leitura do texto aqui sugerido. Vamos então começar pelo título da lição, que já tenho aqui apresentado a vocês. O título da lição nos diz assim, a condição dos gentios sem Deus. Perceba que a palavra gentil aqui não é gentil com L, né? Não se trata de uma pessoa doce, de uma pessoa carinhosa, de uma pessoa amável. Gentil aqui é um termo que designa um não israelita. E esse termo deriva de uma palavra latina, gens, e na maioria das vezes ela é utilizada no plural. Os tradutores cristãos da Bíblia utilizaram esta palavra, usavam este termo para designar
coletivamente os povos e as nações que eram distintas do povo de Israel. Isso fica muito claro em Atos capítulo de número 9, versículo de número 15. Abra sua Bíblia e vamos fazer aqui uma análise rápida desse texto. O texto diz assim: são palavras de Deus referentes a Saulo, o perseguidor da igreja, aquele que prendia e matava os cristãos. E Deus olhou para este homem, Deus olhou para Saulo, que era como um animal feroz, e disse assim: este é para mim um vaso escolhido. Veja que Deus elegeu este homem, é para mim um vaso escolhido. E Deus vai dizer a finalidade desta escolha, a finalidade desta eleição. Deus vai dizer que Paulo, ele levaria o seu nome diante dos gentios. E quando lemos a palavra gentil aqui, faz-se menção aos gregos, aos romanos, às pessoas das cidades circunvizinhas, das nações que não faziam parte da nação de Israel, porque o texto é enfático, diferencia aqui gentios. Paulo vai levar o meu nome, vou confiar a este homem o meu nome, as minhas palavras, e ele vai levá-las diante das nações estrangeiras. E o final do versículo diz assim: e também dos filhos de Israel. Perceba que no mundo antigo, principalmente nos dias de Jesus, os judeus olhavam para a humanidade dessa forma. Dividiam a humanidade assim, entre judeus, hebreus, e gentios. Era como a humanidade era dividida naqueles dias. Partindo para o nosso texto áudio, já começamos aqui a descer a considerações mais específicas. O texto áudio diz assim: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, ou seja, por nascimento, de natureza, e chamados incircuncisão, pelos que na carne, por natureza, por nascimento, se chamam circuncisão, feito pelas mãos dos homens. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 11. Se fizermos se voltarmos no tempo, precisamente aos dias do Antigo Testamento, perceberemos que nos primórdios ali da humanidade não havia essa distinção entre gentio e judeu. A nação de Israel nem sequer ainda existia. A distinção que havia era entre filhos de Deus e filhos de Caim. Mas após Deus chamar Abraão e estabelecer os seus descendentes, o povo de Israel, como nação, um muro de separação se ergueu. Esse muro não era o propósito de Deus, mas Paulo vai falar deste muro que separava judeus e gentios nos versículos seguintes, versículos 13 e 14 do capítulo 2 da sua carta aos Efésios. Mas esse muro ele se tornou visível, porque o nosso texto áudio ele vai falar sobre a animosidade, os ânimos, os sentimentos de desafeto, os sentimentos pejorativos que os judeus tinham em relação às demais nações. Isso fica muito claro quando Paulo ele diz assim: vocês em outro tempo eram gentios na carne e eram chamados de incircuncisão pelos que na carne se chamam circuncisão. Perceba que os gentios eles eram objeto de desprezo por parte dos judeus. E o termo incircuncisão, aqui nesse versículo, e em outros que se encontram na Bíblia, ele era usado com um sentido de desdém, com um sentido de indiferença, de repulsa, de nojo, nos casos mais extremos. E isso pode ser comprovado nas palavras de Davi, bem conhecidas lá em 1 Samuel capítulo 17, versículo de número 26, quando ele disse assim: quem é esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? Perceba que a palavra incircunciso está carregada, de sentimento de desprezo. Quem é esse incircunciso filisteu? Ele não é ninguém. Por que é que ele está afrontando o exército ou os exércitos do Deus vivo? E essa animosidade, ela pode ser vista em seu extremo por meio da tradição, porque a tradição ensinava aos hebreus, isso não é a Bíblia, é a tradição oral que eles tinham, lhes ensinava que eles não poderiam participar nem ver uma mulher gentia dando à luz. Se eles fizessem assim, eles estavam quebrando a tradição oral que deveriam guardar.
quando um judeu ele se casava com uma pessoa que não era judeu, ou seja, uma pessoa gentia, perceba de que a tradição ensinava os familiares, os parentes e os amigos a prepararem o cortejo fúnebre daquela pessoa. Aquela pessoa agora, aquele judeu, ele passaria a ser considerado como morto. Era a animosidade que havia entre os judeus em relação ao povo gentil. Se o judeu, olha só como havia extremos aqui dentro da tradição. Se o judeu ele entrasse dentro da casa de um gentil, só pelo fato de entrar dentro da casa desta pessoa, o judeu se tornava impuro. Então perceba que havia muitas regras criadas por mestres judaizantes, criadas por rabinos, que o povo guardava como se fosse lei, né? Como se fosse mandamento divino. E é justamente por isso que Paulo fala sobre esse muro de separação que separava judeu e gentil. Era a animosidade que havia entre esses dois povos. E a verdade prática, ela vai nos dizer o seguinte: outrora, sem Deus, por meio de Cristo, os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. Geralmente o povo gentil era tido como pecadores, tido como cachorros. Perceba que isso talvez fique um pouco evidente quando Jesus disse à mulher cirofenícia: não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Era como os judeus olhavam para os gentios. Mas aquela mulher disse assim: Senhor, até mesmo os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus senhores. Perceba que esse texto ele tem um sentido muito profundo. Jesus tinha uma missão, o plano estava estabelecido. Jesus dá uma pausa nessa missão, que era primeiro anunciar o evangelho do reino aos judeus. Jesus ele meio que dá uma pausa neste plano tracejado desde a eternidade para atender aquela mulher. Jesus vai e seja feito conforme a tua fé. A tua filha já está sã. Glória seja dada ao nome de Jesus. Aquela mulher tocou o coração de Deus, tocou o coração de Jesus ao ponto de ele abrir uma brecha para poder atender aquela mulher cirofenícia. E os gentios agora, é o que a verdade prática está dizendo, por meio de Cristo, por meio da fé em nosso Senhor, eles começaram a fazer parte da comunidade da aliança. Eles entraram dentro desta comunidade de fé e se tornaram descendentes de todas as promessas feitas a Abraão. Um povo que não tinha promessa, um povo que não tinha esperança, agora se tornou, por meio de Jesus, participante de todas as promessas. Veja um texto que separei aqui, lá em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 24 ao versículo de número 29. Note essa referência, porque ela é muito importante. Eu vou lê-la aqui de forma pausada e irei fazendo aqui algumas explicações sobre esses versículos. O texto diz assim, Gálatas 3, 24 ao 29. De maneira que a lei mosaica, nos serviu de aio. O que significa a palavra aio? Significa professor, ponte, pedagogo, instrutora. O que é que Paulo está dizendo aqui aos irmãos, aos Gálatas? Paulo está dizendo que a lei ela foi uma ponte. A lei foi uma professora, foi uma instrutora para nos conduzir, olha só aqui a finalidade da lei, o propósito da lei, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé, não é pela lei, é pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que veio a fé, já não estamos mais debaixo do aio, não estamos mais sobre esta ponte, sob este professor que era a lei. Porque agora todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Porque todos, uma ênfase aqui esta palavra todos, porque todos quanto fostes batizados em Cristo, a palavra batizado aqui é imergir, todos quanto foram imersos em Cristo, já vos revestiste de Cristo. O que isso significa aqui? Aqueles que foram imersos em Jesus, eles se despiram do velho homem, eles trocaram de vestes,
tiraram as vestes sujas do pecado, tiraram as vestes maculadas, e eles se vestiram de Cristo. O que Paulo diz aqui, já vos revestistes de Cristo. Aí Paulo vai dizer aqui, neste está imergido em Cristo, não há judeu nem grego, ou seja, não há judeu nem gentil, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Glória seja dada ao nome de Jesus. Nós vivíamos sem Deus, mas através de Cristo nós herdamos todas as promessas. E o ponto central, ele diz assim: os gentios tornaram-se descendência de Abraão e herdeiros das promessas. O que é ser descendência de Abraão? O que significa ser descendente de Abraão? Se tornar... Não é que eu vou me tornar de sangue, descendente de Abraão, de sangue, de carne. Não. Aqui fala em um sentido espiritual. Me tornei descendência de Abraão. Me fiz participante das promessas. E tornar descendência de Abraão é compartilhar de sua mesma esperança. Qual era a esperança de Abraão? Hebreus capítulo de número 2, versículo de número 10 diz assim: porque esperava a cidade que não tem fundamentos. Abraão recebeu a promessa lá em Gênesis 12 de uma terra. Ele caminhou por essa terra, mas ele caminhava por essa terra não com a esperança nas coisas que são daqui, mas com a esperança nas coisas que são de lá. Ele vivia aqui, mas olhava para lá. É o que o texto aos Hebreus está dizendo aqui. Ele esperava a cidade que não tem fundamentos, que não foi construída por homens. Ele não esperava nos homens. Ele esperava a cidade da qual o artífice e construtor é Deus. E essa é a esperança que aqueles que aceitam a Jesus têm, de entrar na Nova Jerusalém pelo portão da frente, de caminhar pelas ruas celestiais, de estar para todo sempre com Deus. A beleza dessa cidade não é porque os muros vão ser de cristal, porque as ruas são de ouro, porque corre o rio da vida. A beleza dessa cidade é porque Jesus vai estar lá, Cordeiro de Deus vai estar lá, Deus vai estar presente lá. E Abraão esperava essa cidade, ele ansiava por esta cidade, e ele caminhava aqui com esta esperança, e tendo esta esperança, as suas obras, as suas atitudes, o seu caráter, o seu relacionamento eram direcionados, eram motivados por essa esperança. Ser descendente de Abraão também significa viver em obediência e em temor como ele viveu. Perceba de que lá em Gênesis 22, capítulo de número 12, quando Abraão estava prestes a entregar o seu futuro a Deus, seu futuro ali estava representado como Isaac, né? O futuro de Abraão ali era Isaac. Abraão estava a ponto de sacrificar o menino e o anjo bradou e disse assim: não faças tal coisa, Abraão, porque agora eu sei que temes a Deus. Sei que tu amas a Deus até mesmo mais do que o teu próprio filho. Não faça tal coisa. Olhe para trás. A providência de Deus está aí, pertinho de você. Abraão olhou para trás e viu a providência de Deus. Estava um carneiro preso pelos chifres. Mas perceba até que ponto este homem foi. Até que ponto o seu sentimento, o seu amor, a sua obediência o levou a uma fé viva, não uma fé morta. Tanto que lá em João, capítulo 8, versículo de número 39, havia alguns judeus que estavam se orgulhando de serem descendência de Abraão na carne. E Jesus olhou assim para eles e disse assim: vocês acham que são descendência de Abraão, mas eu digo uma coisa a vocês. Se vocês de fato fossem descendência de Abraão, vocês praticariam as mesmas obras que Abraão praticou. Obras pautadas em obediência, obras pautadas em sinceridade. Abraão, de fato, caminhou com Deus. Tornar-se descendência de Abraão, além de compartilhar de sua fé, além de viver em obediência e temor como ele viveu, também significa tornar-se participante das mesmas promessas que lhe foram
feitas. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Essas promessas, Paulo vai descrevê-las em Gálatas, capítulo de número 3, versículo 16 ao versículo de número 22. Você também pode estar conferindo Gênesis, capítulo de número 12, versículo 1 ao versículo de número 3. Então, tendo dito isso, podemos caminhar com mais segurança pelos tópicos de nossa lição. E os tópicos são 3. O primeiro deles é chamados incircuncisão. Já temos aqui em mente o que significa a palavra incircuncisão. O segundo tópico nos diz assim: estranhos ao conceito da promessa. E falaremos aqui sobre este assunto nos subtópicos. E o terceiro deles, temos aqui, sem esperança e sem Deus. Então vamos começar analisando o primeiro tópico da nossa lição, que vai aqui nos falar sobre o conceito de circuncisão, o significado religioso da circuncisão e, por último, a circuncisão do coração. Falei aqui no início que havia um muro de separação entre judeus e gentios. E mais uma vez, peço a paciência de vocês, se fizermos aqui uma digressão na história, precisamente, agora de uma forma mais específica, até Gênesis, capítulo de número 12, veremos que Deus chamou este homem, por nome Abrão, e lhe fez promessas extraordinárias. Já falamos aqui que nos tornamos participantes também dessas promessas. E como supracitado no nosso textuário, como comentei já aqui, Deus ele deu aos descendentes de Abraão, ao povo escolhido, o Senhor deu a lei, o Senhor deu a este povo normas e preceitos, são conceitos aqui ritualísticos. Dentro disso tudo, o Senhor também deu a Abraão e aos seus descendentes a circuncisão. E além de tudo isso, Deus também prescreveu uma dieta especial, bem como um calendário com dias excepcionais. Deus deu àquele povo cultura. Perceba que há um texto em Romanos, capítulo de número 9, versículo de número 4 e 5, que Deus vai falar sobre, que Paulo vai falar, melhor dizendo, sobre todos os privilégios que desfrutavam a comunidade de Israel. Ele vai dizer que dos israelitas são a adoção de filhos, eles foram adotados por Deus. Dos israelitas é a glória, é os concertos, é a lei, é o culto, é as promessas, dos quais são os pais e dos quais é Cristo, segundo a carne. Jesus é da descendência de Abraão. E ele vai dizer aqui que todas estas coisas pertencem aos judeus. Em tudo os judeus foram abençoados, os judeus foram agraciados. E ele termina dizendo aqui o versículo de número 5, bendito seja Deus eternamente. Perceba que este povo, a descendência de Abraão, eles foram ladeados de privilégios. E a pergunta que surge, em meio a tanta bênção divina, é por que Deus fez isso? Você já se perguntou por que Deus escolheu Abraão? Por que Deus decidiu abençoar os seus descendentes? Por que Deus separou esta nação das demais nações, ao ponto de que Israel é tida como o primogênito de Deus, o primogênito das nações. Isso está em Êxodo. E por que Deus fez isso? Deus fez isso porque Ele queria incutir no coração de seu povo, no coração dos descendentes de Abraão, um sentimento de responsabilidade. Deus me escolheu, Deus nos separou. E por Deus ter feito isso, nós devemos ter esse sentimento, um sentimento de responsabilidade. Não só um sentimento de responsabilidade, mas também um sentimento de humildade. Por que é que Deus fez isso? Qual a razão? Abraão era melhor do que os seus contemporâneos? De forma alguma. Abraão não era melhor do que ninguém. Então foi uma escolha baseada em mérito algum. Qual o mérito da nação de Israel? Nenhum. Então isso deveria trazer não só um senso de responsabilidade, mas também um sentimento de humildade e também submissão. É Ele quem está no controle, os planos são dele, o projeto é dele, Ele nos escolheu, nós somos instrumentos na mão dele, nós devemos ser submissos ao que Ele diz. E o povo hebreu, diante desses privilégios, eles deveriam viver em santidade. Se você ler o livro do Êxodo, você vai perceber que o propósito de Deus era fazer dos israelitas uma nação sacerdotal. E Israel deveria ser luz
para os outros povos, um canal de bênção, um veículo de revelação do Deus único e verdadeiro a todas as nações daquela época. No entanto, e isso é muito importante, no entanto, os israelitas, eles falharam miseravelmente nesta missão, em ser luz para as demais nações. Eles deveriam viver separados de toda carnalidade, de toda impureza, de toda idolatria, mas eles não viveram em separação destas coisas. Muito pelo contrário, eles preservaram essa separação apenas em termos ritualísticos e também em termos de nacionalidade. Mas quando falamos em questões morais, eles foram, por vezes, iguais e até piores às nações circunvizinhas, a quem eles deveriam pregar o único Deus verdadeiro, a quem eles deveriam revelar um modo digno de viver, um modo correto de viver. Deveriam revelar os mistérios do céu, a vontade de Deus. Eles não fizeram isso. E quando olhamos para a história deste povo, quando olhamos para as falhas de Israel, se fôssemos aqui ilustrar o que temos dito, poderíamos dizer que Israel era semelhante a uma igreja atual que professa ser cristã e crê em Deus, mas seus líderes e seus membros vivem em pecado. Israel era o povo de Deus, mas não vivia como o povo de Deus. A igreja hoje é o povo de Deus, mas muitas igrejas não vivem como o povo de Deus. Não é só dizer assim, eu creio em Deus. Não é só erguer um templo e colocar a placa de uma igreja, patentear e começar a fazer culto dentro dessa igreja, que essa igreja de fato vai ser o povo de Deus. Porque tem muitas igrejas hoje que já se desviaram, já se desconfiguraram, já não podem ser chamadas de povo de Deus. As pessoas se auto-intitulam como cristãs, mas não tem diferença alguma do mundo. A diferença é só em palavras, é só em definições. Alguém pergunta assim, fulano de tal é crente, mas vive em adultério, vive em prostituição, vive em pecado, vive de forma a desonrar o nome de Deus. Percebam que os israelitas, eles tinham ali a liturgia, eles iam para o tabernáculo, para o templo, eles prestavam um sacrifício, mas eles faziam isso de forma mecânica. Deus usou os profetas para repreender a nação de Israel por diversas vezes. Eles estavam olhando para os sacrifícios, para o culto, simplesmente como uma coisa qualquer, ao ponto de que Deus usa um dos profetas para dizer assim, vocês estão trazendo para mim o animal manco, o animal cego, o animal manchado, maculado. Façam o seguinte, peguem esse animal e ofertem esse animal ao prefeito. Ofertem esse animal ao governador, ao rei, e vejam se ele vai receber. Se nem ele recebe, por que é que eu vou receber esse sacrifício? Nisso, a igreja atual se assemelha, se aproxima do Israel do Antigo Testamento. Cultos vazios, rituais, liturgias vazias. Pessoas sentadas no banco das igrejas, mexendo no WhatsApp, postando foto no Instagram, mas diz, mas se engana, eu estou no culto, eu estou aqui na igreja, se engana achando que está salvo simplesmente porque participa de um culto que não presta. Um culto que está só ali presente o corpo, mas a mente está em outro lugar, o pensamento está em outro lugar. Ele não é atingido pelos louvores, ele não é moldado pela palavra, ele entra vazio e sai vazio do mesmo jeito, e quando sai, começa a viver uma vida de pecado, vive se enganando. É uma liturgia vazia, é um culto mecânico. E percebam de que o povo de Israel, eles se orgulhavam daquilo que é externo, eles se orgulhavam da aparência. Perceba que muita gente se orgulha da aparência, se orgulha de coisas vazias. E o versículo que lemos aqui em nosso texto áureo diz que eles se chamavam os da circuncisão. E o que é circuncisão? A nossa lição
traz um conceito de circuncisão que diz assim: circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão sexual masculino. Na minha definição complementar, diz que circuncisão é a remoção cirúrgica do prepúcio do órgão masculino e foi prescrito como um sinal externo, é apenas um sinal externo de quem pertencia ao povo da aliança, de quem pertencia a Deus. E essa marca, a circuncisão, ela era a marca que evidenciava o pacto abraâmico e ela deveria ser rigorosamente observada por todos do sexo masculino. As mulheres estavam incluídas aqui também, apesar de não participarem desse ritual. Isso está em Gênesis, capítulo de número 17, versículo 10 ao versículo de número 11. Mas percebam uma coisa, essa marca externa, eu estou dando ênfase aqui propositalmente, essa marca externa, ela apontava para aquilo que de fato Deus queria. O que era que Deus queria? Aquela marca externa, ela direcionava a visão dos israelitas para os sentimentos de Deus, para o que Deus esperava deles. Eu espero de vocês um coração quebrantado, uma conversão interior, uma vida submissa a Deus, um coração temente. A circuncisão apontava para isso. Por que é que eu estou dizendo isso aqui? Porque Moisés interpretou assim. Moisés, quando escreveu o livro do Gênesis, que registrou o pacto abraâmico, que registrou a ordenança de Deus de que os israelitas deveriam ser circuncidados, quando ele escreve o livro de Deuteronômio, ele está dando ali as instruções para o povo que caminhou pelo deserto, que agora iria possuir a terra prometida. Ele faz uma interpretação da circuncisão. Deuteronômio, capítulo de número 10, versículo de número 16, ele diz assim: circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração e não endureçais a vossa cerviz. O que era que Moisés estava dizendo? Olha, Deus espera de vocês não somente que tenham uma marca externa, mas que vocês tenham um coração circuncidado. O que significa? Que vocês sejam puros de coração, que vocês tenham um coração temente, que vocês não sejam de dura cerviz. O que é a palavra cerviz? Cerviz é um osso que tem aqui, é o osso que faz eu fazer assim, ó, movimentar o meu pescoço para baixo e para cima. E quando Moisés diz assim, não endureçam mais a vossa cerviz, é porque tinha muitos israelitas que andavam assim, ó, de nariz empinado, de cabeça para cima, achando que era alguma coisa. De dura cerviz não se dobra, orgulhoso, não se rende. Tem muita gente assim, gente de dura cerviz, que anda, ó, olhando as pessoas de cima para baixo. Deus diz, é assim, ele dura servir, não se curva, não se dobra, não obedece, não ouve, não se sujeita. Aí chega um ponto que Deus vai lá e pá, quebra a cerviz. Porque quando Deus quebra a cerviz, se quebrar a cerviz, quebrar esse osso, o que é que acontece com o pescoço? O pescoço baixa, anda de cabeça baixa. E andar de cabeça baixa é um sinal de humilhação, é um sinal de reconhecimento de quem está diante de nós é maior do que nós. Deus esperava isso dos israelitas, não que eles fossem de dura cerviz e que circuncidassem o prepúcio do coração. Moisés ainda enfatiza isso em Deuteronômio, capítulo de número 30, versículo de número 6, quando ele diz assim, o Senhor teu Deus circuncidará o quê? O teu coração, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Somente um coração marcado pela presença do Espírito Santo, somente um coração contrito, um coração quebrantado, uma vida submissa, somente depois de uma conversão interior é que o homem é capaz de amar ao Senhor de todo o coração e também de todo o sentimento, amar o Senhor com toda a alma. E esse é o sentido esperado do pessoal que vive na nova aliança. A circuncisão, ela não é para a igreja hoje. Isso foi até motivo de discussão
na igreja primitiva e gerou até o primeiro concílio em Jerusalém, porque tinha os da circuncisão e tinham os gentios, e os mestres estavam querendo circuncidar todos quanto aceitavam Jesus, e eles achavam que fazer isso era colocar sobre os gentios um jugo que eles não deveriam carregar. Aí criou-se ali um concílio onde esteve presente Pedro, onde esteve presente Paulo, onde o pastor presidente de Jerusalém, Tiago, estava presente, e também o Espírito Santo. E eles deliberaram, discutiram sobre isso e chegaram à conclusão: a circuncisão não é para os gentios. Não vamos colocar este fardo que nem mesmo nós suportamos sobre eles. E isso não pareceu bem só a Pedro, só a Paulo, só a Tiago. Pareceu bem também ao Espírito Santo. É por isso que hoje a igreja não participa ou não pratica a circuncisão. Isso fica bem claro aqui para nós. O sentido esperado da circuncisão é o sentido espiritual, é a circuncisão de coração. E qual é a implicação, o ensinamento disso para a igreja hoje? Nós devemos ser homens e mulheres de coração quebrantados e tementes a Deus. Partindo, meus irmãos, aqui para o segundo tópico da lição, como já tenho apresentado a vocês, falaremos sobre estranhos ao concerto da promessa. Isso é interessante porque Paulo ele vai falar sobre a falência espiritual em que vivia as pessoas que ainda não haviam aceitado a Jesus, não haviam aceitado a Jesus. É a condição espiritual miserável daqueles que vivem sem Deus. E Paulo está se dirigindo aos irmãos de Éfeso e dizendo assim: eu quero que vocês se lembrem como vocês viviam de forma miserável. E Paulo vai, como já tenho dito aqui, vai falar sobre 5 privações resultantes da falência espiritual. 5 privações das quais está privado o homem que vive sem Deus. E o texto, vou ler o texto e depois começar a falar delas uma por uma. Efésios capítulo de número 2, versículo de número 12, diz assim: que naquele tempo estáveis sem Cristo, primeira privação, separados da comunidade de Israel, segunda privação, estranhos ao concerto da promessa, terceira privação, não tendo esperança, é a quarta privação, e por último, sem Deus no mundo. Então, o tópico de número 2 e o tópico de número 3 vai discutir uma por uma dessas privações. A primeira delas é uma vida sem Cristo. É a condição daqueles que vivem sem Deus neste mundo. E perceba que Paulo está falando isso para os Efésios. E aqui há uma consideração muito rica e muito séria. Os Efésios, eles adoravam a Diana, os Efésios adoravam o imperador, os Efésios cultuavam vários deuses do Olimpo. Haviam muitos gregos na cidade de Éfeso e eles cultuavam os deuses do Olimpo. E Paulo está dizendo aqui que eles viviam sem Cristo. O que é que Paulo está dizendo aqui? Que o homem que vive sem Deus neste mundo, o homem que vive sem Cristo neste mundo, é um homem que está preso, está cativo de uma religiosidade vazia e ineficaz. Mas os Efésios não eram religiosos? Os Efésios não adoravam Diana? Os Efésios não prestavam culto às divindades? Mas Paulo está dizendo para essas pessoas que praticavam esses cultos pagãos e diz: vivem sem Cristo. Qual a consideração que podemos fazer sobre esta expressão, viver sem Cristo? Podemos afirmar, baseado nas palavras de Paulo, que é mentirosa a frase que diz que todas as religiões levam a Deus. Isso é uma mentira. É uma mentira. Os Efésios eram religiosos, mas estavam sem Cristo. E estar sem Cristo aqui é viver em uma condição de perdição. Jesus diz em João, capítulo de número 14, versículo de número 6:
Eu sou o caminho. Você vai seguir Diana, vai adorar Diana, você não está no caminho da salvação. Jesus disse, eu sou o caminho. Você vai prestar culto ao imperador, vai prestar culto ao homem. Você não está no caminho da salvação, porque Jesus disse, eu sou o caminho. Todas as religiões que estão à parte de Cristo, todas as religiões que não têm Cristo como centro, onde Jesus não é o centro do início ao fim, a Bíblia vai nos dizer que esta religião é vazia e ineficaz. Por quê? Porque Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E o versículo termina dando a sentença: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Jesus falando dele mesmo. Ninguém chega a Deus a não ser por Cristo. Isso é viver sem Cristo. É viver preso em uma religião morta, uma religião vazia e ineficaz. Em segundo lugar, temos aqui a segunda privação. Quem vive sem Deus neste mundo, vive separado da comunidade de Israel. E o que é que isso significa? Estar separado da comunidade de Israel implica em dizer que os gentios não desfrutavam do mesmo ou dos mesmos privilégios dos judeus. Esses privilégios aqui, eu resumi eles em 3 pontos aqui. Tá? Eles podem ser resumidos aqui da seguinte maneira. Em primeiro lugar, uma revelação especial de Deus. Os judeus tinham uma revelação especial de Deus, os gentios não tinham. Esses privilégios também dizem respeito a um relacionamento amoroso e afetivo, coisa que os judeus tinham, né? As declarações nos livros proféticos são estonteantes, ao ponto de Deus dizer assim: com amor eterno eu vos amei, com benignidade eu vos atraí. Era a forma de Deus se relacionar com o seu povo. E em terceiro lugar, com livramentos e providência sobrenatural. Quando se diz que os gentios estavam separados da comunidade de Israel, equivale dizer que eles estavam alheios a todos esses privilégios. Tanto que o salmista ele já cantava, Salmo 147, o verso 20 diz assim: não fez assim a nenhuma outra nação. Olha o que o salmista está cantando. O que Deus fez por nós, não fez a nenhuma outra nação. E quanto aos seus juízos, a sua palavra, os seus preceitos, as suas leis, a Bíblia o salmista vai dizer, não os conhecem. Aí ele olha provavelmente para os judeus, né, para os seus patrícios, para os seus compatriotas, ele diz o seguinte: louvem ao Senhor por isso. Estavam separados da comunidade de Israel. A terceira privação, eles estavam alienados aos pactos das promessas. Qual era o entendimento que as nações tinham acerca das promessas eternas feitas aos judeus, feitas aos descendentes de Abraão? As nações, os povos, eles estavam alheios a isso. Eles não tinham esse conhecimento, eles estavam alienados, eles não tinham conhecimento do pacto abraâmico, eles não tinham conhecimento do pacto mosaico, não tinham conhecimento do pacto davídico, que eram pactos que apontavam para um rei, que apontavam para um reino. Os gentios não tinham essa esperança, a esperança de um rei, o rei prometido, a esperança de um reino de glória, a esperança de uma vida eterna. Muito pelo contrário, a filosofia dos gentios, principalmente dos gregos, matavam a beleza da vida. O céu, a vida dos gentios era como um céu sem estrelas. Eles olhavam para a morte como a privação de todas as coisas boas. E nós, os salvos em Jesus, olhamos para a morte como uma mudança de endereço. E perceba que eles desconheciam todas essas coisas. E isso nos leva à quarta privação, que está no terceiro tópico da nossa lição. Eles eram desprovidos de toda a esperança. Como é triste uma pessoa viver sem esperança. Você já viu alguém que não tem esperança, que não tem convicção? Como é a vida de uma pessoa sem esperança? Em primeiro lugar, a vida de uma pessoa sem esperança é uma vida
que vive, ou é uma pessoa que tem medo do futuro. O futuro para ela é incerto. Ela sente medo do porvir. E isso não acontece com quem tem esperança. E isso não acontece com aqueles que estão com Cristo. Porque nós olhamos para o futuro e sabemos que no futuro Ele também vai estar lá. Nós não tememos o futuro, porque o futuro está nas mãos de Deus. Glória a Deus. A vida ou a característica de um homem sem esperança também é marcada por uma ansiedade constante. Seus sentimentos estão abalados. Ele sente uma inquietação na alma. Ele sente uma ansiedade constante que lhe move de um lado para o outro. E isso é uma característica de alguém que não tem esperança. Uma terceira característica é uma infelicidade duradoura. As pessoas que não têm a convicção que temos, elas vivem infelizes aqui neste mundo. Por que é que eu digo isso com tanta certeza? Porque se nós esperássemos em Cristo somente nesta vida, nós seríamos os mais miseráveis dos homens. Imagine aqueles que não esperam em Cristo, mas esperam em outros homens, que a sua realização está nas coisas aqui deste mundo, que os seus propósitos é atingir ou galgar posições, adquirir posses aqui, conquistar coisas daqui. Viver pelas coisas daqui é viver de forma infeliz. Salomão ele vai dizer que tudo quanto está debaixo do sol é vaidade, é passageiro. Ele vai até dizer em Eclesiastes, capítulo de número 2, que ele teve tudo quanto ele podia desejar. Ele teve casa, ele teve servos, ele teve transporte, ele teve piscina, ele teve bosques, ele teve fazenda, ele teve tudo. Ele olhou para isso aqui. Isso aqui tudo é aflição de espírito. Tudo isso aqui é passageiro. Por quê? Porque a realização do homem só pode ser alcançada em Deus. A inteireza de felicidade, de alegria, para que a nossa alegria seja completa, nós devemos estar em Cristo. Nossa vida deve transbordar Cristo. Nós devemos estar firmes nas promessas. E a característica de um homem sem esperança é uma infelicidade duradoura. E por último, uma das marcas de uma pessoa sem esperança é aquela pessoa que perdeu o prazer de viver. E nunca vivemos um tempo onde tantas pessoas perderam o prazer pela vida. Você veja que os índices de suicídio são muito altos. As pessoas não têm prazer de viver. As pessoas não têm esperança, não têm convicção. E elas fazem um atentado contra a própria vida, sem esperança. Mas, meus irmãos, essa é a triste realidade daqueles que vivem sem Cristo neste mundo. Todos nós andávamos assim. Paulo está mostrando, você está vendo o homem sem Deus? O homem sem Deus, ele vive desta maneira. Ele vive sem Cristo, ele vive separado da comunidade de Israel, ele vive alienado dos pactos e das promessas e também ele está desprovido de esperança. Paulo está dizendo aos Efésios, esta era a condição que vocês viviam. E ele diz uma última aqui para finalizarmos. A quinta privação, eles viviam sem Deus no mundo. E é interessante aqui, porque os gentios de Éfeso, a sua maioria esmagadora, eles eram politeístas. Eles adoravam a vários deuses. Então, essa expressão de viver sem Deus no mundo significa que eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. Eles adoravam a estátuas. Eles adoravam a pau e a pedra. Eles adoravam a criação da imaginação dos homens. Eles não tinham conhecimento do Deus verdadeiro. É isso que significa aqui esta expressão. E o homem sem conhecimento de Deus é governado pelos sentimentos pecaminosos que nascem no seu coração. Quando você diz assim, este homem está sem Deus, vive sem Deus, é o mesmo que dizer, ele vive sendo governado, sendo dirigido pelos sentimentos que nascem do seu coração.
Quais são os sentimentos que nascem naturalmente do coração do homem? Jesus diz em Mateus capítulo 15, versículo de número 19, porque do coração é que procede os maus intentos, os maus pensamentos. O homem que vive sem Deus é um homem governado por maus pensamentos. Ele é dirigido por todo mau intento que brota do seu coração. E sendo dirigido por esses maus pensamentos, ele é levado a cometer homicídios. E dentro da palavra homicídios aqui, eu quero fazer uma extensão proposital, extensão que até mesmo a Bíblia faz. Ele vive odiando os seus irmãos, ele vive adulterando, ele vive em um estado de perversão, de imoralidade. Dirigidos e governados pelo próprio coração, o homem se envolve em roubos, em furtos, em falso testemunho, em calúnia, em blasfêmia. Esta é a caricatura do homem que vive sem Deus. E, como prometido aos irmãos, trago aqui algumas lições que emanam do texto e quero deixá-las aqui registradas para a nossa meditação. É que, em primeiro lugar, o cerne daquilo que falamos aqui, o que fica para a aplicação de nossas vidas, para pensarmos, para refletirmos durante essa semana. Guarde isso no seu coração. Isso que eu vou deixar aqui, essas 3 lições. A primeira lição é que Paulo pede para que os irmãos, os efésios, eles se lembrem da sua condição passada. É isso que diz o versículo do nosso texto áureo. Portanto, lembrai-vos de que vós no outro tempo, lembrem-se da vossa condição miserável. Por que é que Paulo ele pede que os irmãos se recordem? Qual o porquê? Qual o motivo? Essa recordação, ela deveria proteger o coração dos irmãos de Éfeso de todo orgulho e de toda soberba. Nós vivíamos de forma miserável. Nós não devemos nos esquecer de onde Deus nos tirou. Agora que estamos aqui salvos pela graça, não podemos andar de nariz empinado. Éramos miseráveis, não podemos esquecer o que Ele fez. E quando Paulo ele diz isso, não é só com o intuito de proteger o nosso coração do orgulho e da soberba, mas também de evidenciar o milagre, o favor da graça de Deus. O que eu sou hoje, sou pela graça de Deus. Foi Deus quem fez isso. Foi o Senhor quem operou isso. A glória é dele, a honra é dele, o louvor é dele. E em segundo lugar, em nenhum caminho ou religião fora daquilo que está revelado aqui na Bíblia, em nenhuma religião, em nenhum caminho fora daquilo que está escrito aqui, daquilo que Deus nos entregou, daquilo que Deus revelou aos homens, o homem ou as nações ou os povos, ou seja quem for, pode encontrar salvação. Você pode adorar, não sei se eu posso aqui citar, estamos no YouTube, mas você pode adorar uma estátua e crer que essa estátua vai lhe salvar, e você pode fazer isso com sinceridade. Você pode fazer isso de todo o seu coração, mas mesmo agindo com sinceridade, mesmo fazendo isso com intensidade, você não vai ser salvo. Porque somente Jesus é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. E em terceiro lugar, e considero aqui a lição mais importante, esse versículo de número 12, que falamos aqui, o versículo que trata sobre as privações que sofre aquele que está falido espiritualmente. Esse texto constitui-se na base de missões. Porque esse versículo, ele acentua a urgência de a igreja sair das 4 paredes, de a igreja pregar o evangelho. O mundo lá fora, os homens lá fora, estão vivendo sem Cristo, estão vivendo sem Deus, estão vivendo sem esperança. E diante desta verdade revelada, nós, os crentes, nós, a igreja do Deus vivo,
não podemos cruzar os nossos braços, não podemos abdicar de nossas responsabilidades, responsabilidades essas que estão em forma de um imperativo. A maior responsabilidade da igreja, Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aquele que crê será batizado. E meus irmãos, esta é a maior responsabilidade da igreja. Nós devemos levar o ide glorioso do Senhor Jesus. E com isso, eu quero concluir aqui esta singela pré-aula e lhe agradecer, por ter chegado até aqui. Meu desejo, meu sentimento é que o Senhor Jesus utilize estas palavras, esta singela mensagem que foi aqui transmitida, para moldar o seu coração, produzir vida espiritual e edificação. Quero deixar um versículo aqui para você. E se chegou até aqui, coloque aí nos comentários este versículo que estou lendo aqui agora. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós. É dom de Deus, é um presente de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Efésios, capítulo de número 2, versículo 8, versículo de número 9. Deus abençoe os amados irmãos. Uma ótima semana e a paz do Senhor Jesus.